Olá a todos, eu me chamo Vitória, sou estudante de agronomia na Universidade Federal do Piauí, no campus Nobel Limas Elvas. Hoje eu vou estar apresentando para vocês esse experimento, que vai falar um pouco, vai explorar o efeito do ácido jasmônico no controle de pulgões para melhorar o rendimento da variedade de Triticum, que é o trigo. Nesse experimento foi estudado duas variedades de trigo e diferentes doses do ácido jasmônico, Aqui a gente tem a capa principal, do artigo, que foi publicado na revista PARS em outubro de 2022 por esses autores, Esse trabalho é um trabalho que foi realizado no Paquistão. Bom, primeiro vou falar um pouquinho do ácido jasmônico, O ácido jasmônico é um hormônio vegetal que ativa defesas da planta e ajuda a resistência a pragas e a estresses ambientais, O estudo esse estudo foi conduzido para avaliar o impacto da pulverização foliar do ácido jasmônico nas populações de pulgões, Vou fazer aqui uma breve introdução sobre o trigo, O trigo desempenha um papel crucial na estabilidade econômica de um país e entre as principais culturas é uma das principais culturas em todo o mundo, O trigo é uma fonte de fibra e de vitaminas e de ácidos fenológicos, para a gente. E como eu já falei, esse estudo foi realizado no Paquistão. E o Paquistão sofre com problemas relacionados à produção de trigo, com baixo rendimento e métodos agrícolas muito antigos, Ou seja, não tem aí uma tecnologia nova, avançada. E olha que esse estudo foi publicado em 2022, Ou seja, os recursos. Bom, o pulgão é uma ameaça crescente à cultura de cereais, particularmente o trigo. É uma das principais razões para o baixo rendimento é a comparação com os países vizinhos, O pulgão prejudica o trigo diretamente e indiretamente, E como eu já disse, é uma ameaça crescente para a cultura de cereais, principalmente o trigo. E eles podem causar aí, perca de 35 a 40% diretamente, no rendimento, sobre a seiva das plantas, E de perca indireta pode causar de 20 a 80%, com transmissão de doenças fúngicas, e vírus. Eles costumam atacar as plantas de trigo no estágio inicial de desenvolvimento a partir da emergência das plântulas. Bom, aqui está um gráfico, do rendimento da produção de trigo, que eu tirei desse site, não é do artigo, eu tirei desse site aí abaixo. E aí mostra, as safras, de 2015, 2016 até 2025, 2026, está ali no finalzinho. E mostra que teve uma caída, tá um sobe e desce. E nesse finalzinho aí do gráfico, que tá 3.1, mostra aí uma queda brusca, em comparação a 3.3. Aí aqui eu trouxe essa tabelinha de 2012, segundo a FAO, falando dos maiores produtores de trigo. O Paquistão, ele se mostra aí em oitavo lugar, mas a gente sabe que tem diversos desafios e essa tabela está desatualizada. Bom, materiais e métodos. O experimento foi conduzido em vaso, realizado no Departamento de Entomologia da Universidade de Agricultura de Faisalabad, no Paquistão. O experimento foi realizado utilizando o solo do jardim de um delineamento inteiramente casualizado. Semente de duas variedades de trigo
foram usadas, né? A Borlag 2015 e a Zincol 2015. Foram coletadas no Laboratório de Melhoramento de Genética de Trigo da Universidade de Agricultura de Forçab, ou seja, as sementes que foi usada nesse experimento foi da própria universidade. Tratamento experimental. As plantas foram usadas plantas de controle que foram mantidas em uma rede para evitar o ataque de pulgões. Duas diluições do ácido jasmônico foi usado, foi a 0,1 e 1. Foram usadas, né? Cada um com 3 repetições. Os tratamentos incluíram controle, né? Sem pulgão e sem pulverização do ácido jasmônico, que foi o T0, sem pulgão, mas com pulverização do ácido jasmônico, com 0,1, a menor dose, que foi a T1, e a sem pulgão, mas com pulverização do ácido jasmônico de 1 na maior dose, que foi a T2, com pulgão, sem a pulverização do ácido jasmônico, que é a T3, e com pulgão, mas com a pulverização do ácido jasmônico, mas com a menor dose, 0,1, que foi a T4, e com pulgão, mas com pulverização do ácido jasmônico, que com maior dosagem, né, que foi 1, foi até 5. Após o ataque natural do pulgão, na T1, na T4, na T2 e na T5, foram pulverizados, né, com as respectivas diluições do ácido jasmônico. Após essa pulverização, o número de pulgões foi contado com intervalo de 1 dia, 3 dias e 7 dias de pulverização, né? Tipo, pulverizou 1 dia, contou. Aí foi o 3º dia, contou. 7 dias, contou. E a colheita foi realizada após 1 semana de pulverização, né? Aqui está a metodologia de avaliação. Não foi avaliado apenas o número de pulgões da planta, foi avaliado diversos aspectos. Avaliado a medição de plantas, né? E o peso fresco e seco das plantas, medidas após a colheita, o comprimento total da raiz com fita métrica. Também foi avaliado o conteúdo relativo da água e o pigmento fotossintéticos, a clorofila A, clorofila B e o total de carotenoides pelo método de Arnold. A extração com acetona e leituras, né, foi realizada. E também foram analisados as enzimas antioxidantes, a sódic, né, que é o superóxido dismutase, o CAT, que é a catalase, e a POI, que são a peroxidose, que são enzimas antioxidantes, né? E também foram usados outros compostos químicos, como a proteína solúvel total, o composto fenótico e o melondialeno. E claro, né, o principal é a contagem dos pulgões. Contagem direta nas folhas e perfilhos, né, realizadas antes e após a aplicação do ácido jasmônico. E a metodologia de análise foi uma análise estatística de delineamento inteiramente casualizado, o DIC, pela NOVA, né? E a comparação de testes foi a 5%. Aqui a gente tem a primeira tabela, que é o atributos das plantas, né? Que atributos são esses? São a altura, o peso e o comprimento da raiz. A gente observa aí que as plantas sob estresse de pulgões, a T3, tiveram os menores valores de altura, peso e comprimento. Os tratamentos com o ácido jasmônico de dose, a T5, né, as plantas T5, tiveram melhor desempenho com pulgões. Ou seja, quanto maior a dose, maior vai ser a resistência contra pulgões, né? As plantas T5 tiveram esse desempenho. Já em comparação
as variedades de sementes, a Zincol 2015 se saiu melhor do que a outra, a Burlong 2015. Aqui a gente tem os resultados dos pigmentos fotossintéticos, a clorofila A, clorofila P total e os carotenoides, né? Aí em azul escuro tá mostrando a Burlong 2015, em azul claro mostra a Zincol 2015, né? A gente vê aí que os pulgões reduzem o nível de clorofila. E o ácido jasmônico ele vai aí ajudar a restaurar esses pigmentos e a concentração, ou seja, vai melhorar a fotossíntese e a saúde da planta. Aqui a gente tem os antioxidantes, os resultados, né, dos antioxidantes. Essa tabela 1 ela vai mostrar na variedade Burlong 2015. E na tabela 2 a gente vai ter a Zincol 2015, né? A gente observa aí nessas tabelas que os pulgões eles diminuem a atividade enzimática da planta, né? E o ácido jasmônico ele vem ativando as enzimas, principalmente da CAT e da POD, que vai ajudar a planta a combater o estresse antioxidativo, né? Aí aqui a gente tem as proteínas solúveis totais fenológicas, os resultados delas, né? A gente observa que os fenológicos totais aumentaram após a aplicação do ácido jasmônico, indicando a maior capacidade defensiva. E o NDE, que é indicador de dano celular, e o peroxidrose de hidrogênio foram altos em plantas atacadas, reduzidos. Aí, após a aplicação do ácido jasmônico, eles foram reduzidos, indicando a proteção contra os seus danos, né? E aqui está a contagem de pulgas. Sem o ácido jasmônico e com pulgões, as plantas T3 tiveram maior infestações. O ácido jasmônico reduziu a população de pulgões, sendo efetivo em maior dose, né? Maior dose de 1. E a gente vê aí que a variedade que teve mais resistência a pulgões foi a Zincol 2015, né? Comparada com a outra, que teve resistência natural sem o ácido jasmônico. Aí a gente tem aqui os resultados de discussões, né? A gente sabe que os pulgões reduziram o crescimento e a clorofila e a planta, né? E o ácido jasmônico aumentou a altura, o peso, a clorofila, o conteúdo relativo da água. O ácido jasmônico também ativou a enzima antioxidante sódio, CAT e POD, reduzindo o MDA. Plantas tratadas com ácido jasmônico tiveram menos pulgões, especialmente em doses maiores. E a Zincol 2015, a variedade de trigo, foi mais resistente que a Burlong 2015, né? Bom, aqui está a conclusão do experimento, né? Os resultados relevaram que os atributos formológicos diminuíram sob estresse de pulgões e foram melhorados após o tratamento com o ácido jasmônico. Os pigmentos fotossintéticos diminuíram sob estresse, enquanto a aplicação do ácido jasmônico ajudou as plantas a recuperar esses pigmentos. A atividade de SOD, CAT e POD no trigo foram significadamente reduzidas pelo estresse de pulgões em comparação com o controle. O sistema antioxidante foi ativado pelo ácido jasmônico, o que aumentou os níveis sequestradores de ROs, em comparação às plantas estressadas por pulgões apresentaram as maiores concentrações de MDA. Os resultados, que está com o restante da conclusão, né? Os resultados revelaram que a população de pulgões é menor em plantas pulverizadas com GA do que em plantas não tratadas. Uma concentração mais alta de 1 foi mais eficaz do que a de 0,1 para se recuperar do estresse de pulgões, né? A variedade Zincol 2015 apareceu
tolerante contra ataques de pulgões em comparação à Burlock 2015. Consequentemente, adotar a variedade que é mais resistente, né, a pulgões, consequentemente pode integrar, né, ajudar os agricultores a integrar o ácido jasmônico com essa variedade para ter um melhor desempenho, né? E vale ressaltar também uma população com menor pragas nem sempre é acompanhada por um crescimento melhor. Portanto, são necessárias validações para aplicação em campo para desenvolver um modo adequado para o controle de pragas e o aumento da produção. Aqui são as referências desse artigo e as referências de imagem usadas nesse artigo estão todas abaixo das imagens. Obrigada.